Pessoal, boa noite, seja bem-vindo aí, José Alberto. Só esperar um pouquinho aí, 2 minutos, que eu acredito que é o tempo que a galera vem. Marquei a live para 8 horas. Me diga aí, José Alberto, qual a sua principal dúvida sobre compulsão alimentar, sobre ansiedade? Vamos bater no papo aqui enquanto a galera não vem. Pode ir me falando aí. Outra coisa que eu ia perguntar, o áudio tá legal? Se estiver legal, você me fala aí. Colocando 5 se ele estiver excelente. E de 5 para baixo você vai falando se o áudio não estiver tão legal, se a imagem também do vídeo não tá legal. Você vai me falando aí, por favor. Boa noite, Salles, tudo bem? Vai dar só um momentinho aí que é o tempo que o pessoal tá chegando, hein? Certo? Boa noite, Rosane. Boa noite, Anne Costa. Muito obrigado, isso aí. E a imagem também tá legal? Top de linha, muito obrigado. Guardar só um momentinho, faltam mais 2 minutos aqui para dar 8 horas. E a gente já começa. Hoje eu quero a interação de vocês na live, hein? Boa noite, Jane. Tudo bem? Valeu, Anne. Muito obrigado aí por estar informando tanto a questão do áudio quanto a questão do vídeo. Como é que tá legal? Pronto, eu vou começar. Eu acredito que no decorrer da live as pessoas vão chegando e vão entrando. Mas o principal é quem chegou no horário, certo? Então vamos lá. A live de hoje nós vamos falar sobre os principais motivos que você tem ansiedade e compulsão alimentar. Antes de começar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Léo Costa, sou especialista em emagrecimento saudável. Eu sou formado em educação física e estou concluindo também o curso de nutrição. Estou me formando em nutrição agora no final do ano de 2020 e venho aqui prestar uma informação de qualidade, uma informação sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre treino também para vocês. E a ideia principal aqui é trocar conhecimento. Então eu quero que vocês interajam também na live, tem que participar, isso é muito importante, justamente para somar conhecimento. Então se vocês interagirem comigo vai ficar mais fácil para absorver o máximo possível de conteúdo, certo? Eu vou dar seguimento aqui na live, eu acredito que já deu o horário aqui, já deu 8 horas. Então vamos começar. Na live de hoje eu vou falar os 10 principais motivos que uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com compulsão alimentar, ele tem como característica, certo? Provavelmente vocês vão se identificar com alguns desses motivos, eu vou explicar todos os motivos e posteriormente vou detalhar cada um, certo? O primeiro motivo é que a pessoa fica períodos muito longos sem se alimentar. Isso é a primeira característica da pessoa que tem ansiedade, que tem compulsão alimentar. A segunda característica é que a pessoa dorme pouco. Depois, posteriormente, eu vou explicar o que acontece. Terceiro motivo, a pessoa bebe pouca água ou nem bebe água. Então, é muito importante essa questão de ficar atento à quantidade de água que você bebe, tanto para emagrecimento quanto para as funções do dia. Eu vou chegar também e vou explicar essa parte. A quinta parte é que a pessoa come muitos alimentos processados e alimentos ricos em açúcar. Que isso é horrível para quem tem ansiedade, para quem tem compulsão alimentar, só vai atrapalhar mais ainda o seu problema. O sexto é que a pessoa consome poucos alimentos que são fontes de proteína. Como vocês sabem, eu acredito que vocês sabem, as proteínas elas são responsáveis principalmente pela construção muscular e por te dar saciedade. E é um dos principais aliados que você vai ter no seu processo de emagrecimento. Novamente, boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Simone. Boa noite, Alisson. Boa noite, Tartar. Boa noite, Tatiane. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora. Vamos ao sétimo problema para quem tem ansiedade e compulsão alimentar. A pessoa come rápido demais. Isso é algo que pode desencadear também a questão da ansiedade e a questão da compulsão alimentar. Que eu vou explicar também o motivo porque a pessoa come demais. Boa noite, Jane. Tudo bem? A oitava, a pessoa passa a comer quando não está com fome ou mesmo estando saciada. Tem casos que as pessoas acabam de comer e mesmo assim ela continua comendo. Então, assim vocês vão entender o motivo. Boa noite, Iranilda, tudo bem?
Vamos ao 10º motivo, a pessoa fica triste e culpada após comer. Então é muito importante essa questão de você ficar atento a esses 10 características de quem tem ansiedade. Valeu, Alisson, obrigado. Está muito ligado às características da pessoa que tem ansiedade, provavelmente você vai se identificar com alguma. E agora eu vou entrar em detalhes explicando cada uma. A estrutura dessa live hoje vai ser o seguinte, a live vai ter um tempo de 1 hora, o conteúdo está muito bom, entendeu? Sobre ansiedade e compulsão alimentar. Agora eu vou entrar em detalhes destrinchando cada um desses temas. Depois eu vou explicar os principais benefícios e as principais estratégias para você não ter ansiedade nem compulsão alimentar. Isso vai estar principalmente no final da live. Então, aproveite a live, o conteúdo está muito bom. Preste atenção até o final, que no final eu vou dar uma oportunidade para você imperdível e que só para quem está na live que vai ter, certo? Vamos dar continuidade. Valeu, Alisson. Boa noite, Rodrigues, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa é que a pessoa fica períodos muito longos sem se alimentar. Qual o principal motivo que a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que tem compulsão alimentar, o que é de ruim dela ficar períodos muito longos sem se alimentar? Porque justamente quando você fica esse período muito longo sem se alimentar, quando você vai comer, você acaba comendo justamente o que não deve. Eu vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas, quando começa qualquer estratégia de emagrecimento, acha que o correto é ficar muito tempo sem se alimentar. Justamente porque quanto menos eu comer durante o dia, automaticamente eu vou emagrecer mais. É isso aí mesmo, Simone. Fica atento à live que você vai gostar bastante. Então, se você ficar períodos muito longos sem se alimentar, automaticamente quando você for comer, você vai comer muito. E o que acontece com o seu corpo é o seguinte, o seu corpo ele pede açúcar, é impressionante, o nosso corpo ele é uma máquina inteligente. O porquê do açúcar é porque o açúcar é um alimento que te dá energia rápido. Então, por isso que a maioria das estratégias de emagrecimento você não deve consumir açúcar ou ir tirando o máximo possível para evitar a compulsão alimentar. Então, isso seria a principal característica da pessoa que fica períodos muito longos sem se alimentar e tem saciedade, certo? Valeu, Mônica, tudo bom? A falta de açúcar no corpo e por esse motivo o corpo pede açúcar, entendeu? Essa seria a primeira parte, que é justamente a pessoa fica períodos muito longos sem se alimentar. Vamos à segunda característica. A segunda característica é justamente a pessoa que dorme pouco. Então, eu peço que vocês prestem um pouco de atenção nessa característica, porque ela é muito importante no emagrecimento. Vou até beber uma água aqui, que senão a boca vai ficar seca. Quem dorme pouco deixa de produzir um hormônio muito importante para quem tem ansiedade, certo? É um hormônio chamado cortisol. Quando você dorme pouco, o nível de cortisol que tem no seu corpo ele aumenta demais, certo? E ele tem que estar sempre em equilíbrio, porque o cortisol ele é responsável pelo estresse. Então, se você não dorme bem, automaticamente você aumenta esses níveis de cortisol. E o sono é um fator muito importante para você emagrecer. É no sono que você descansa, que você recupera o seu corpo, recupera a sua musculatura, você descansa a sua mente. É no sono também que você produz alguns hormônios que são responsáveis pelo emagrecimento ou ajudam no emagrecimento, como GH, testosterona, serotonina. Então são hormônios que são produzidos no sono. Se você não dorme bem, automaticamente você está facilitando com que o nível do cortisol aumente. E para quem quer emagrecer, vai ser uma dica muito importante. Dê prioridade para o seu sono. Quando você vai para a cama à noite, a cama é para dormir. Não é para você ficar mexendo no celular, não é para você assistir televisão. Porque se você não dormir bem, mesmo se você treinar, fizer dieta, fizer tudo certinho, você vai engordar. Eu tenho casos de clientes que eles engordam mesmo fazendo tudo isso. E eu também tenho experiência com os clientes que eles emagrecem só de incluir um sono de qualidade. Então essa dica aí de você dormir com qualidade tanto vai fazer você emagrecer, quanto também vai fazer com que você melhore a sua questão de ansiedade, porque você vai controlar o nível de cortisol. Nesse fator, para quem tem ansiedade, o cortisol ele vai ser meio que um vilão. Então, posteriormente, quem tem ansiedade pode pegar e dar uma assistida, uma estudada sobre o nível de cortisol. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. E vamos agora à próxima parte. Beber pouca água. Pessoas que são ansiosas, pessoas que têm compulsão alimentar, eles têm por característica beber pouca água. E a água
é o solvente natural que a gente tem no nosso corpo. É na água que você justamente vai encontrar um fator para te dar saciedade, um fator para desintoxicar seu organismo. A água é muito importante, inclusive por isso estou bebendo água toda hora. A água vai fazer com que você elimine essas impurezas no seu intestino e automaticamente vai fazer com que você fique mais tranquilo, seu corpo vai ficar limpo. E a compulsão alimentar ela não vai acontecer, porque um dos fatores que vai fazer você desencadear essa compulsão alimentar é justamente o fato do seu intestino não estar funcionando legal. E ele não vai mandar informação para o seu cérebro informando que você está saciado. Ele não vai funcionar corretamente e você vai continuar com fome. Entendeu? Tem que beber mais água, Wallace. Para você quebrar o bacon aí, tem que beber mais água, certo? A água ela é responsável pela saciedade. Então, se você não beber água, automaticamente você vai sentir mais fome. Beber água é uma dica de ouro para quem quer emagrecer. Então, depois que tiver dúvida da quantidade de água que deve beber durante o dia, pode mandar mensagem no direct que eu vou responder com todo prazer para você conseguir identificar a quantidade de água que você deve beber no dia. Correto? Tem uma dica assim que é uma dica importante para quem quer emagrecer. Pois é, Cida, você tem que conseguir beber água. Uma dica legal, só respondendo a Cida aqui, é você baixar um aplicativo no seu celular que lembre você de beber água. E divida o uso dele em várias vezes no dia. Para ele alarmar 12 vezes no dia. Toda vez quando você for beber, você bebe 100, 200 ml de água. E você aos poucos vai adaptando o seu corpo a beber água. Essa dica serve não só para Cida, mas também para qualquer pessoa que está vendo a live, que também não consegue beber água. Quem não bebe água direito aí, fala na live que não consegue beber, que eu já vou ver a quantidade de pessoas que não conseguem beber água. Então vamos à dica, né? Uma dica de ouro para quem está querendo emagrecer é justamente o fato de que você tem que beber muita água. Por quê? Existem dois tipos de fome que eu vou explicar um pouquinho mais na frente lá na live, que é a fome psicológica e a fome fisiológica. Entendeu? São duas fomes diferentes. Quando você sente fome, o seu corpo ele solicita aquela sensação de você sentir fome, um dos motivos é a fome psicológica, entendeu? Então uma forma de você enganar essa fome psicológica é você beber água. Quando você bebe água, automaticamente você está induzindo o seu corpo que você está consumindo alguma coisa. E isso, mesmo que pareça besteira, é muito importante no seu processo de emagrecimento, pois isso vai te dar saciedade. E automaticamente você vai estar enganando o seu corpo. E além disso, você vai ter um benefício que você vai estar ingerindo mais água. E isso é muito importante para a saúde do seu corpo, para eliminar as toxinas. Lá na frente eu vou explicar sobre fome psicológica e fome fisiológica. Você vai entender o motivo porque eu estou falando dela aqui agora. O quarto motivo é comer alimentos ricos em fibras. Pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm compulsão alimentar, eles comem poucos alimentos ricos em fibras. Certo? Só respondendo a galera aí, ó. Quem não consegue beber água, vamos baixar um aplicativo aí para começar a beber água. Tem que beber água, hein, Rodrigues? Beber água também, velho. Vamos à quarta característica de quem tem ansiedade e compulsão alimentar. A pessoa come poucos alimentos ricos em fibra. E qual o papel dos alimentos ricos em fibras? Esses alimentos ricos em fibra, ele é responsável pela saciedade. Ele vai te dar saciedade, ele que vai deixar o seu intestino, o seu estômago em si, cheio de alimento, para o seu corpo identificar que tem algo ali que vai dar energia para ele. Porque se o seu corpo precisar ou perceber que no seu intestino não tem nada, automaticamente ele vai pedir. E aí você vai comer mais, entendeu? Então uma das características da pessoa que tem ansiedade é justamente comer alimentos pobres em fibra. E automaticamente ele come alimentos ricos em açúcar e alimentos industrializados. Então tem que dar uma mudada na rotina, que lá na frente eu vou passar os macetes para vocês do que tem que ser feito para você conseguir evoluir isso. E os alimentos ricos em fibras, só para dar uma dica para vocês aí, quais são os alimentos que são ricos em fibras, são os alimentos que são crus, que é justamente os legumes, as verduras e algumas frutas, entendeu? Porque quando eu falo fruta, eu falei isso numa live passada, as pessoas estavam comendo qualquer tipo de fruta. Algumas frutas são muito calóricas, então eles podem te ajudar nessa questão da saciedade, mas automaticamente vão boicotar a sua dieta. Então é muito importante você saber o tipo de fruta que você vai comer. Então um tipo de fruta que é rica em fibra e não é tão calórico, por exemplo, goiaba, ela não é tão calórica. Abacate é rico em fibra, mas não é calórico, mas automaticamente não é tão gostoso
também. A laranja ela é rica em fibra, mas a laranja ela é calórica. Diferente do que algumas pessoas pensam, na dieta tá tomando um suco de laranja, ele é um excelente alimento porque é rico em vitamina C. Então, para o seu sistema imunológico é bom, porque você está absorvendo um micronutriente importante. Mas automaticamente ele é muito calórico e ele vai boicotar a sua dieta, ele vai boicotar o seu emagrecimento, certo? Vamos agora à quinta característica. A pessoa que tem ansiedade e compulsão alimentar, ela come muitos alimentos ricos em açúcar, alimentos processados, alimentos industrializados e alimentos ricos em sódio. Boa noite, Kenia. Boa noite aí, Kátia. Tudo bem? Então, essas pessoas elas comem alimentos ricos em sódios, ricos em conservantes e ricos em açúcar. E esses alimentos eles são responsáveis principalmente por intoxicar o seu organismo. E o nosso corpo, para vocês entenderem, eles funcionam da seguinte forma. O nosso corpo ele tem 3 fontes de energia. A primeira fonte de energia do nosso corpo é justamente o carboidrato. O carboidrato ele é uma fonte de energia principal para dar energia para treinar, para dar energia para você conseguir fazer qualquer coisa. É o carboidrato. E na maioria das estratégias de dieta, qual a ideia principal? É manipular o carboidrato para que você consuma pouco carboidrato e automaticamente o seu corpo ele entre num estado de lipólise para você utilizar gordura como energia. E a característica de pessoas que são ansiosas e têm compulsão alimentar, eles consomem muitos alimentos ricos em açúcar. E automaticamente, quando eles vão fazer essas dietas restritas, essas dietas que ficam períodos muito longos sem se alimentar, quando ele sente fome, o corpo ele pede o que dá energia rápido. E automaticamente o que dá energia rápido são carboidratos de alto índice glicêmico, que são... Ô Cida, deve estar travando provavelmente por causa da sua internet, entendeu? E a questão do abacate, o abacate não é muito bom não, nem consuma açúcar com ele. Pois é, dando seguimento na explicação que eu estava dando, sobre a questão dos carboidratos de alto índice glicêmico, o corpo pede esses carboidratos. E são carboidratos ricos em açúcar, que justamente vai dar pico glicêmico. Ele vai liberar insulina muito rápido. E essa insulina que é liberada rápida, automaticamente, além de te dar mais fome, principalmente de alimentos ricos em açúcar, o que vai acontecer é que ela também vai bloquear o seu processo de emagrecimento. Porque você entrou você estava sem carboidrato, só para vocês entenderem, vou dar um exemplo. São 3 fontes de energia: carboidrato, a proteína, que é os músculos do nosso corpo, e a gordura. Você está no processo de emagrecimento, você vai fazer o quê? Você vai tentar diminuir o carboidrato, zerou o carboidrato no seu corpo, para vocês entenderem. Ficou só 2 fontes de energia, gordura e proteína. O que o seu corpo vai fazer? Ele divide onde ele está puxando a energia. Ele vai pegar da proteína e vai pegar da gordura. Só que quando você inclui novamente o carboidrato, automaticamente ele para de usar dessas duas. E ele volta a usar o carboidrato. Então o carboidrato, ao mesmo tempo que ele é aliado, ele é vilão. E as pessoas que têm ansiedade e compulsão alimentar, eles consomem em excesso a questão dos carboidratos ricos em açúcar. E por esse motivo, pessoas ansiosas, pessoas com compulsão alimentar, engordam e engordam muito. Então, lá na frente, nas estratégias que eu vou passar, vocês vão entender o que tem que ser feito para você evitar essa questão do consumo e dos malefícios que tem para a sua ansiedade. Vamos agora, pessoas ansiosas, normalmente, elas consomem alimentos pobres em proteína. E por que isso acontece? Porque, como eu já disse na etapa anterior, eles preferem alimentos ricos em açúcar, são alimentos que dão mais saciedade, aquele alimento que vai te dar a sensação de bem-estar. Então, eles evitam alimentos ricos em proteínas. E por que a proteína é tão importante para pessoas que são ansiosas, pessoas que têm compulsão alimentar? A proteína ela é rica em fibra e automaticamente, por ser rica em fibra, ela vai te dar saciedade, porque a fibra ela tem esse papel de te dar saciedade. E ela é um pouco mais difícil de fazer digestão, principalmente carne. Vocês podem observar quando vocês vão comer, que um exemplo, a carne tem carne vermelha, carne branca, que pode ser peixe ou frango, e o ovo. Vamos supor 4 fontes de proteína que são normais para quem está em dieta, tanto para ganho de peso, ganho de músculo, para emagrecimento. São as 4 fontes normais. Quando você come ovo, alguma coisa, tanto ovo quanto peixe, ele tem uma digestão rápida. E essa digestão rápida vai fazer com que você tenha fome mais rápido. O frango ele já é mais fibroso, principalmente o peito. Ele vai ter mais fibra, ele vai te dar mais saciedade. Agora, o mais difícil de ser digerido mesmo
é a carne vermelha. A carne vermelha ela demora um pouco para ela ser digerida e você vai ficar um período mais longo saciado. Você pode perceber isso em um churrasco. Quando você vai no churrasco e você come bastante, você não consegue comer. Você fica olhando ali, você fica refugando. Diferente quando você come uma lasanha. Você come uma lasanha, 2 horas depois você está querendo comer outro pedaço de lasanha. Justamente por causa do carboidrato que tem nela. Quanto mais carboidrato tem, mais fome você sente. Então tem essa diferença, entendeu? Vamos agora à 7ª característica. Pessoas que têm ansiedade e compulsão alimentar são pessoas que comem muito rápido. E por comer rápido, acontece uma coisa muito importante. Não dá tempo do seu corpo enviar uma mensagem para o seu cérebro informando que você está saciado. Então existe um tempo para isso acontecer. E normalmente isso acontece algo em torno entre 20 e 25 minutos. Depende muito do organismo da pessoa. Mas esse é o período que demora para o seu corpo sinalizar que você está alimentado, que você está saciado, mandar essa informação para o seu cérebro e você justamente parar de comer. Então quando a pessoa come rápido, automaticamente ela está se sabotando, está se auto-boicotando. Porque você vai comer mais. Você vai comer ali e vai perceber que comeu rápido. Não deu tempo de se saciar, você vai comer mais. Então, isso aí é uma característica muito forte de quem está querendo, que tem compulsão alimentar. Certo? Isso aí, Mara. Então, alimentos que são ricos em fibras e que tem um preço legal, por exemplo, são 2 alimentos que tem na dieta de todo marombeiro, mas ele tem na dieta do marombeiro justamente por causa do preço, que é o peito de frango, que é mais barato do que você comprar carne, comprar peixe, e o ovo. Então, são alimentos que, principalmente a forma de você preparar. Se você preparar o ovo com aveia, ele vai ser um alimento que vai ser difícil de ser digerido, automaticamente ele vai te dar mais saciedade. E você vai conseguir a fonte proteica que você está querendo. E automaticamente você vai ficar mais saciado e não vai dar essa compulsão alimentar e já vai ajudar também na saciedade. A organização da sua dieta, que é algo que você vai ver daqui a pouco, interfere na sua compulsão alimentar. Certo? Vamos agora à 8ª característica da pessoa que tem compulsão alimentar. A pessoa come muito mesmo sem estar com fome. E também ela pode acontecer dela comer quando ela acaba de se alimentar. Ela acabou de almoçar e daqui a pouco ela está com fome novamente. Isso acontece em dietas muito restritas. Pessoas que ficam períodos muito longos sem se alimentar, acontece justamente de ficar, quando acaba de comer, quer comer toda hora, certo? E isso é muito ruim. São pessoas que têm dentro da estratégia dela alimentar dietas pobres em fibra. Como eu já disse, vocês já perceberam, a fibra ela é muito importante para incluir na sua alimentação. O único cuidado que você tem que ter é que você não pode consumir fibra em excesso. Mas a fibra é muito importante, principalmente para te dar saciedade. Então tem algumas coisas que eu vou falar lá na frente que vocês vão entender o porquê que eu estou falando tanto de fibra, porque eu estou falando tanto de água, tem um motivo específico para isso. Certo? A 9ª característica é que a pessoa come escondido. Então, é aquela pessoa que faz uma dieta falsa. Pessoa na rua, tá ali, não, estou numa dietinha ali, não vou comer isso, fica só recusando o que a galera oferece para ela. Não, come isso, não vou comer porque eu estou de dieta. Porém, quando chega em casa, a pessoa parece um leão. Parece que estava amarrado uma semana e quer comer o tempo todo. Eu, particularmente, vou falar para vocês. Eu sou desse jeito até hoje. Mesmo sabendo todas essas estratégias, todos esses protocolos aí, eu sei que quando eu chego em casa, eu vou na geladeira. Parece que é algo automático que eu tenho. Cheguei em casa, eu tenho que ir na geladeira, parece que é a televisão daqui de casa. Eu não sei o que tem, mas é um imã que eu tenho. Eu tenho que passar na geladeira. E eu sei que se tiver alguma coisa lá que eu gosto, eu vou comer. E aí o que eu faço é algo que é combinado aqui em casa. Eu ainda não consegui perder esse vício. Então, se eu tenho esse vício, eu faço 2 coisas. A primeira é justamente eu evito comer algumas coisas na rua. Porque automaticamente, se eu comer pouco ou não comer na rua, quando eu comer em casa, não vai atrapalhar a minha estratégia, não vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento. E a segunda coisa que eu faço é não ter esses alimentos na geladeira. É uma regra básica para você que está começando uma mudança alimentar, para você que está querendo emagrecer. Se você não vê, você não come. Então, um alimento que é proibido para você comer, ou que você não deve comer nesse momento, automaticamente ele não pode ficar na sua geladeira, ele não pode estar lá. Então, 2 coisas que você vai fazer, ou que pelo menos que eu faço e que dá certo, e se você tem esse mesmo problema, você deve fazer.
Não ter na geladeira ou não ter na sua casa é a primeira coisa, principalmente quem tem compulsão por doce, compulsão por chocolate, entre outros alimentos que não pode ser consumido. E se você comer na rua, automaticamente coma muito pouco. Evite comer o máximo possível. E se você perceber que chegou no seu limite, se for uma coisa que você não precisa ficar, um evento que você não precisa ficar, você vai embora, não tem problema algum. A primeira coisa que você tem que fazer é preservar você, preservar a sua estratégia, certo? Siga mesmo aí. Vamos agora à 10ª característica e a última característica antes de entrar em como resolver os problemas da compulsão alimentar, que a pessoa fica triste depois que acaba de comer. Isso é um problema da maioria das pessoas que têm compulsão alimentar. Ela come o que tem na geladeira, come muito e automaticamente, quando ela termina de comer, bate aquela depressão. Quem passa por isso sabe. Eu já passei por isso e ainda passo. Porque tem hora que você não tem como você dar uma jacada. Você sai da dieta, não tem para onde correr. Entendeu? Principalmente nesse período que a gente está de isolamento, acaba que você fica muito em casa, você come muito, não tem para onde correr. E sempre após isso aí, bate aquela depressão. Bate aquela vontade de você, rapaz, por que eu comi esse pedaço a mais? Por que eu comi tal coisa a mais? Entendeu? Algumas pessoas que ainda têm disposição, por exemplo, desconta no treino. Eu, por exemplo, quando eu como muito, eu desconto no treino. Então é uma coisa que eu faço. Mas isso é uma característica das pessoas que têm compulsão alimentar. Certo? Agora eu vou falar duas coisas muito importantes para vocês. Que é justamente dois tipos de fome. Que é a fome psicológica e a fome fisiológica. São os dois tipos de fome que tem. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a fome psicológica e as características de quem tem fome psicológica. A fome psicológica é justamente aquela fome que você não sente os sinais de fome, mas você fica com fome o tempo todo. Normalmente quem tem essa fome psicológica, ela tem ausência de alguns sinais físicos da fome, que eu vou citar para vocês aqui agora. A pessoa ela não sente tontura, ela não sente dor de cabeça, ela sua frio. Isso na verdade eu estou errando aqui. Normalmente a pessoa que tem fome psicológica, ela tem tontura, dor de cabeça, ela sente suor frio, ela sua muito frio, ela ronca a barriga quando isso acontece, e uma coisa também é mau hálito, que isso é uma coisa normal de quem tem fome psicológica. E a fome fisiológica que acontece, a fome ela aumenta gradualmente, é uma fome que vai aumentando aos poucos. Então são duas coisas diferentes. E quem sente essa fome fisiológica sente dor de cabeça, sente mal-estar, e quando ela come ela fica saciada. Então são dois tipos de fome diferentes e eu vou explicar cada um agora para vocês. As pessoas que têm ansiedade, que têm compulsão alimentar, quando tem essa fome psicológica, existe algumas características, algumas estratégias que você pode fazer que vai te ajudar a não ter mais essa fome psicológica. E eu vou enumerar alguns para vocês, eu vou te dar 10 dicas de como você eliminar essa fome psicológica, de como você eliminar a compulsão alimentar e como eliminar a ansiedade. Então quem assistiu a live até aqui, fique aí, porque agora que vem a cereja do bolo da live, que vem as dicas para você não começar, para você não ter mais essa questão de ter ansiedade, de ter compulsão alimentar. Muito obrigado, Anne. Muito obrigado. Vamos à primeira coisa. A primeira dica que vocês têm que ter é justamente evitar dietas restritas. As dietas restritas, ela tem como papel principal justamente ajuda você nesse processo de emagrecimento, que ela é muito importante. Porém, quando você fica muito tempo sem se alimentar, como eu já falei algumas vezes aí na live, você sente muita fome quando você vai comer. Então algo muito importante quando você está nesse processo é você evitar ficar períodos muito longos sem se alimentar. Você vai fazer um planejamento alimentar, que isso é muito importante, você vai saber o que você vai comer no dia e você vai perceber os momentos que você sente fome, e nesses momentos você vai comer. Comer, claro, de forma moderada, porque sempre que você sentir fome, você comer, você vai evitar que você coma muito, que você tenha aquela compulsão alimentar em algum momento do dia. Certo? A segunda dica é você conversar com alguém sobre algum assunto aleatório, certo?
você se concentrar em alguma coisa. Isso pode ser conversar, isso pode você fazer um hobby, fazer algo que vai ter sua concentração. Isso vai te ajudar nesse processo para você sanar essa compulsão alimentar, entendeu? Então, se você conversar com alguém, algum assunto aleatório por um período específico, vai melhorar a questão da compulsão alimentar. E essa seria a segunda dica que você vai ter. A terceira dica é você tomar bastante água. O cálculo que você deve fazer para você consumir a quantidade de água correta, você tem que fazer o seguinte: você vai pegar o seu peso, vamos supor que você tenha 100 quilos. Isso é um exemplo. Você vai pegar o seu peso vezes 40 e isso vai dar o resultado em ml que você deve consumir de água por dia. Então, se você tem 100 quilos e você vai multiplicar por 40, automaticamente você tem que consumir 4 litros de água por dia. E esses 4 litros de água por dia você vai dividir da seguinte forma: você vai pegar para ajudar vocês, você vai baixar um aplicativo no seu celular e vai alarmar ele várias vezes por dia na quantidade de vezes que você acha que é satisfatório para você conseguir beber esses 4 litros de água. Eu indico para as pessoas que seguem minha mentoria 10 vezes, dividir em 10 vezes. Toda vez que alarmar, você vai beber a quantidade que é dividida em 10. Isso aí, não pode comer muito pão não, hein? Tem que parar. Vamos agora à quarta dica. A quarta dica é você escrever sobre o que você está sentindo naquele momento em que você sente fome. Isso vai dar um assunto específico, eu tenho que fazer uma live só sobre isso, que é você descobrir o gatilho que está influenciando para você comer muito. O que está fazendo você comer muito naquele momento? Eu vou contar agora um relato de um cliente que foi como eu descobri que ele tinha esse gatilho de comer muito, entendeu? Ele sempre gostava de consumir na parte da manhã, de tomar café com todo mundo, com o filho, com a esposa. Só que essas pessoas, tanto o filho quanto a esposa dele, vinham se alimentar em horários diferentes. Ele descia para tomar um café, vamos supor, 7 horas da manhã, ele tomava o café dele, 7h30 descia a esposa, e aí ele tomava café com a esposa, conversava com a esposa, depois a esposa saía e ele continuava na mesa. E aí o filho dele descia e ele continuava comendo e conversava com o filho. Quando ele ia perceber, no café da manhã ele tinha comido o que era para comer no dia todo. Porque ele estava conversando ali, ele beliscava uma coisa aqui, tomava um suco, comia um biscoito, comia um pão. Quando ele ia perceber, ele comia o dia todo. E aí vem justamente o segredo. Como foi que ele conseguiu identificar que ele tinha essa compulsão alimentar, uma das que a gente descobriu, e como ele conseguia reverter isso? Ele descobriu que o principal motivo que ele fazia isso é porque ele queria conversar tanto com a esposa, tanto com o filho. Então, mas ele não precisava, mas depois a live vai estar gravada, entendeu? Ele não precisava ficar na mesa o tempo todo para conversar com todo mundo. Então a primeira dica que eu dei para ele foi justamente: você tem que sair da mesa e ir para outro lugar, ou a sala, ou o escritório, algo do tipo. E quando o seu filho ou sua esposa terminar de tomar seu café da manhã, ele passa pelo local que você está e conversa com você. Porque o motivo que você fica na mesa não é porque você sente fome, e sim porque você quer conversar com seu filho e conversar com sua esposa. Então a primeira dica, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o porquê você desenvolve esse gatilho de comer muito, de compulsão alimentar. Pode ser alguma crítica que você teve no trabalho, você foi criticada, você foi exigida demais no trabalho e quando chegou em casa você quis descontar essa aflição, essa ansiedade na comida. Pode ser pelo motivo que você brigou com seu esposo ou com sua esposa e por causa disso você também descontou na comida. Pode ser que você tirou uma nota ruim na faculdade, o que for. Então você tem que descobrir o motivo que está causando essa compulsão alimentar, anotar isso, que é muito importante, e você ficar alerta para quando isso acontecer, você já sabe que você vai comer muito e você não fazer. Então tem algumas estratégias que pode se fazer isso, e essa é uma das melhores estratégias que você vai utilizar para você conseguir ter resultado, certo? Uma outra estratégia muito importante é você evitar alimentos muito calóricos. Alimentos muito calóricos têm essa condição de ele não te dar saciedade, porque normalmente alimentos muito calóricos são ricos em açúcar, e automaticamente você vai conseguir, em uma refeição só, você vai bater às vezes os macronutrientes do dia. Então quando você faz refeição com alimentos ricos em fibras e alimentos pouco calóricos, automaticamente você vai te dar mais saciedade e também você vai conseguir permanecer nessa dieta. Então isso é muito importante. A quinta dica: evitar alimentos muito calóricos.
A sexta dica é você comer alimentos ricos em fibras, certo? Como eu falei muito em fibra na live, vocês devem ter percebido, e realmente isso é verdade. Quando você planeja a sua alimentação e na sua alimentação você coloca alimentos ricos em fibras, automaticamente você sente menos fome. E tem outra coisa muito importante também que acontece quando você consome alimentos ricos em fibras, que é o fato de você limpar o seu intestino. E o seu intestino funcionando da maneira correta, você também sente menos fome. Então, observa que só a inclusão de um alimento saudável e você tirar um alimento que não é saudável, você já muda a sua vida. Você faz uma desintoxicação no seu organismo. Então, você comer alimentos ricos em fibras é muito bom. Dê opção para proteínas. Coloque mais proteína no seu prato. Claro, proteína com pouca fonte de gordura, certo? Alimentos crus, como legumes, verduras, algumas frutas, são alimentos que vão te dar saciedade, que vai diminuir essa compulsão alimentar. Então é muito importante você incluir esses alimentos na sua estratégia alimentar, certo? E essa é a nossa, eu acho que é a sexta dica ou a quinta dica, eu não me recordo. Vamos dar continuidade. É você não consumir alimentos industrializados. Pelo principal motivo, alimentos industrializados, ele tem um papel muito ruim no seu corpo. Por quê? Eles são ricos em sódios, ricos em conservante e ricos em açúcar. O açúcar, como vocês já sabem, é um dos principais vilões do seu emagrecimento. O açúcar ele já é comprovado que o açúcar ele é um alimento que ele é inflamatório. E o nosso tecido adiposo, se você consome alimentos que são inflamatórios, automaticamente ele incha. Então, se você consome alimentos ricos em açúcar, nem que seja adoçante ou o que for, você está inflamando o seu tecido adiposo, automaticamente aumentando o seu consumo de gordura. Então, respondendo a pergunta de Mayara aí, que eu acho que é sobre a questão dos alimentos ricos em fibras, as frutas e verduras que são ricas em fibras são a da grande maioria das pessoas já consomem. Vou dar um exemplo primeiro pelos legumes, que é justamente cenoura, beterraba, abóbora é rica em fibra, batata doce. A batata inglesa ela não é rica em fibra, mas a batata doce ela é rica em fibra. Até por esse motivo ela é colocada na maioria das dietas de quem treina, porque ela é rica em fibra, ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então vai liberar energia aos poucos no seu corpo. E de verduras que são ricos em fibras, como fala verduras, são alimentos verdes. Então tem essa diferença de legumes e de verduras para vocês entenderem. Tudo que é verde é chamado de verdura. Então pepino, couve, o brócolis, alface, então, assim, tudo que é verde é verdura. Então inclua esses alimentos crus na sua rotina, que vai te ajudar bastante, tanto no seu processo de emagrecimento, quanto para eliminar a ansiedade e a compulsão alimentar. Boa noite, Juliana, tudo bom? Vamos agora à próxima dica, que é você não comer de 3 em 3 horas. Por que você não deve comer de 3 em 3 horas? Porque quando você come de 3 em 3 horas, acontece uma situação que às vezes você come sem ter fome. Isso foi uma estratégia que foi pregada há muitos anos atrás e essa estratégia já foi comprovada que ela não tem eficácia. Só que o que acontece? Até hoje as pessoas usam essa estratégia. E não é legal você comer de 3 em 3 horas. Você tem que comer sempre quando você tiver fome. E se porventura você ficar, por exemplo, você almoçou 1h da tarde e você só vai sentir fome à noite, não tem problema algum. Só vai ter problema se você ficar vários dias dessa forma. Aí você vai desacelerar o seu metabolismo. Agora, um dia só que você ficar muito tempo sem se alimentar, não vai fazer diferença. Então, sentiu fome, você come. Se não sentiu fome, automaticamente não coma, não tem necessidade. A próxima dica, que é a nona dica, se não me engano, a nona dica, é você fazer atividade física. A atividade física é muito importante para quem tem ansiedade e compulsão alimentar. A atividade física ela libera alguns hormônios que são responsáveis por te dar saciedade, por te dar bem-estar e diminui o cortisol. Lembra que eu falei no início da live? O cortisol é um vilão para quem tem ansiedade, para quem tem compulsão alimentar. Então, o que você puder fazer, o que você puder consumir, existem alguns alimentos também para tirar a ansiedade, para diminuir o nível de cortisol, que depois alguém tiver dúvida, é uma lista que eu tenho, uma lista muito grande, eu não lembro de todos, vou ser sincero. Eu posso passar para vocês, se você sofre com ansiedade, passa essa lista para você começar a consumir esses alimentos e diminuir a quantidade de cortisol no seu corpo, ter no seu corpo,
voltando sobre a atividade física, quando você faz atividade física, automaticamente você libera endorfina, libera serotonina e esses hormônios batem de frente com quem tem o nível de cortisol alto. Então você consegue diminuir o seu nível de cortisol praticando atividade física. Então é um excelente remédio, é uma excelente estratégia para você utilizar, é de graça, você não paga nada por isso. Então coloque em prática você realizar atividade física, certo? E a última dica para quem tem ansiedade e compulsão alimentar é coma devagar. Como eu já disse para vocês, comer devagar é uma das melhores estratégias, tanto para quem tem ansiedade e compulsão alimentar, como também para quem quer emagrecer. Se você quer emagrecer e você come rápido, você vai comer mais. O remédio para você não comer mais, para você não comer muito, é você comer devagar. Então sempre coma devagar, porque automaticamente se na refeição que você vai fazer, independente ela de qual for, você faz uma refeição e demora menos de 20 minutos para fazer essa refeição, você não sinaliza para o seu cérebro que você está saciado. Então, quando isso acontece, automaticamente você está boicotando sua dieta, está boicotando sua estratégia para você emagrecer e também está prejudicando onde você vai ter mais ansiedade, onde você também vai ter mais compulsão alimentar. Então, no total, essas são as 10 dicas para quem está precisando melhorar a questão da ansiedade, a questão da compulsão alimentar. Já tem um tempinho já de live, agora eu vou responder algumas perguntas que me enviaram. Depois que eu responder essas perguntas, eu vou responder as perguntas de vocês, certo? A primeira pergunta aqui é a pergunta da Jéssica Alves. Ela perguntou por que eu sinto fome toda hora. A pergunta dela não foi tão específica, mas eu vou tentar responder a pergunta dela. Provavelmente, Jéssica, eu não sei se ela está assistindo a live, mas o motivo de você ter muita fome deve ser porque você ou come ou tem uma dieta rica em alimentos com muito açúcar, alimentos processados, industrializados, ou na sua dieta você fica períodos muito longos sem se alimentar. Então você fica com fome o tempo todo e você segura a onda porque você está na dieta, você sabe que você não tem que comer e está uma estratégia errada, não deve fazer isso, deve comer sempre que sentir fome e dar uma melhorada nos alimentos que você consome. Então eu acredito que isso seria o principal. Depois, posteriormente, se você quiser mais dicas, você pode me mandar mensagem que eu vou te responder com todo carinho, certo? Vamos à segunda pergunta agora, que é a pergunta da Maria de Lourdes. Ela colocou aqui que eu sinto muita vontade de comer doce. A vontade de comer doce vem praticamente da mesma forma que eu respondi a pergunta da Jéssica. Quando a pessoa tem uma dieta rica em alimentos que são processados, alimentos industrializados, alimentos que são ricos em açúcar, tem essa situação que quando você fica um período muito longo sem se alimentar, o seu corpo ele pede um alimento rápido, ele pede um alimento que te dê energia rápido. E os alimentos que dão energia rápido, infelizmente, na grande maioria, são os alimentos que não são saudáveis. É o alimento que está de fácil acesso. Você chega em casa e está com fome, às vezes não dá tempo de preparar uma refeição que você tem que fazer, e você come o que está de fácil acesso. Principalmente quem é mãe aí, tem filho, sempre tem um biscoitinho para o filho lá, um doce para o filho, viu lá de bobeira, você já abriu e já come. Então foge um pouco daquela estratégia. Se você não tem em casa, você não come. Quem é mãe sofre porque tem os doces do filho que tem que ficar em casa e querendo ou não, a pessoa come. Vamos agora à próxima pergunta. A pergunta do Tiago Costa. Eu não consigo ficar sem comer. A pergunta dele também não foi tão específica, mas eu vou tentar responder. Ô Tiago, provavelmente você sente fome toda hora, você quer comer toda hora, porque você tem uma estratégia de alimento, a estratégia de dieta. Sua estratégia deve ser ruim na escolha dos alimentos, devem ser alimentos ricos em açúcar, alimentos processados, deve ser pobre em fibras, como vocês viram, a fibra é muito importante para te dar saciedade, para te dar essa situação onde você vai sentir menos fome. Então, se você optar na sua dieta por alimentos ricos em fibras e tirar os alimentos processados, automaticamente vai diminuir essa sua vontade de comer a todo momento. Vamos agora à quinta e última pergunta, a pergunta da Vanessa Silva. Por que eu só quero comer chocolates, doce e estou com ansiedade? Pois é, Vanessa. A primeira coisa, e é uma coisa muito difícil quem está no processo de emagrecimento,
conseguir realizar é retirar o açúcar. O açúcar ele tem uma sensação no seu corpo, quando você tira ele, você fica em abstinência, fica parecendo o usuário de droga, que quer a droga ali a todo momento. Então, quem tira o açúcar do corpo, automaticamente sente essa sensação ruim nos primeiros dias. Você vai ter uma questão de, nesses primeiros dias, você sentir essa vontade de comer açúcar. E quando você come, o corpo só pede o que não presta, é impressionante. Nosso corpo ele só pede o que vai dar energia rápido. Então você quer comer doce, você quer comer alimento processado, tudo que vai dar energia rápido para você, você consome. Então, eu tenho só essas cinco perguntas que me perguntaram, agora eu quero responder as perguntas de vocês. Então me envie as perguntas que eu vou respondendo. Eu preciso dessa interação justamente para a live ficar dinâmica e a gente conseguir assimilar o máximo possível de conteúdo. Então estou aguardando as perguntas. Mas gente, não fique com vergonha não, pode perguntar. E aí, o que vocês estão achando? Gostaram da live aí? O conteúdo tá legal? Quem achou o conteúdo legal, dá um joinha aí, dá um curtiu, que isso aí vai me motivar sempre a estar produzindo mais conteúdo. E estou aguardando a pergunta de vocês. Caso não tenha pergunta, vamos lá, vai aparecendo as perguntas aí. Sobre a água, bebo muita água e me sinto inchado. Inchado, isso aí. Olha só o que acontece, a questão da água, eu estou tomando água aqui agora, estou tomando 600 ml de água. Se eu tivesse me pesado antes e me pesado depois de terminar essa live, provavelmente eu vou estar 600 gramas mais pesado. Porque a água ela tem esse peso. Porém, quando você dorme, principalmente quando você dorme bem, durante o sono você elimina essa água, porque à noite você transpira. O seu corpo está trabalhando ali, então você consegue eliminar essa água. Essa sensação de você estar inchado nesse período que você toma água, provavelmente é pelo simples fato que você não está acostumado a tomar muita água. Então, quando você começar a tomar mais água, você vai chegar um período que você não vai sentir mais essa sensação de inchaço. Deixa eu descer aqui as perguntas para ver quem foi que perguntou. Vamos agora responder a pergunta da Juliana. Como posso adaptar uma reeducação alimentar equilibrada? Então, Juliana, uma reeducação alimentar equilibrada, ela vai por etapas, entendeu? Você nunca pode começar uma reeducação alimentar do nada. Você está de uma forma que não está saudável, não está se alimentando da maneira correta e você parar tudo e fazer aquela alimentação radical. Não é a estratégia mais correta. Ela tem que ser gradativa. Uma dica que eu te dou a primeira coisa que você vai fazer é retirar os alimentos que não são saudáveis. Porém, você vai continuar comendo a mesma quantidade que você come, certo? Posteriormente, você vai começando a tirar, vai fazendo um desmame desses alimentos, que é utilizado muito essa estratégia, esse termo desmame para remédio. Mas eu gosto de utilizar isso nas refeições. Porque eu vou dar um exemplo. Se você come pão todos os dias, é uma dificuldade tirar pão quem come pão todos os dias. Você começa a fazer o desmame do pão, que é justamente comer pão dia sim, dia não. Depois, na outra semana, você vai dia sim, 2 não. Depois dia sim, 3 não. Até você conseguir por si só não sentir mais falta do pão e você não come mais pão. Isso vai para todos os alimentos que não são legais, os alimentos que são ruins. Então, se você fizer isso, automaticamente você vai conseguir mudar essa reeducação alimentar. E caso você tenha alguma dúvida, você pode me chamar no direct também, que eu vou te responder com todo prazer, beleza? Vamos agora à pergunta da Rodrigues. Rodrigues, eu não estou conseguindo tirar o açúcar, o que devo fazer? Do mesmo jeito que eu falei do pão, você pode fazer do açúcar. O açúcar, para você tirar ele de vez, é muito difícil, porque dá aquela sensação que você necessita do açúcar, o corpo pede açúcar. Então você começa a fazer da seguinte forma, eu vou dar um exemplo prático aqui, como se você estivesse colocando açúcar no café. Vamos supor que você utiliza 2 colheres de chá no seu copo de café. E aí a primeira coisa que você vai fazer é utilizar só uma. Logo na primeira semana você toma um café com uma colher só de açúcar. Vai ficar um pouco mais amargo, mas você vai começar a adaptar o seu paladar a consumir menos açúcar. Na segunda semana você começa a colocar açúcar dia sim e dia não. Um dia você toma com colher de açúcar, outro não. Na terceira semana você já começa a colocar uma colher de açúcar sim e 2 não.
Se você perceber que você não está sentindo falta do açúcar, você já tira. Se você perceber que você não sente falta do açúcar, você continua mantendo. Toda semana você vai aumentando um dia até você conseguir eliminar o açúcar. E essa estratégia do açúcar, do café, serve para qualquer coisa que você toma com açúcar. Um exemplo, suco, até uma receita que você faz e coloca açúcar, você pode colocar só sem açúcar. Não tem problema algum. É uma estratégia legal que você pode utilizar. Dá certo com os meus clientes e pode ter certeza que também vai dar certo com você. Vamos agora à pergunta da Vera. Quero saber se é bom a carne de porco, porque eu gosto muito. A carne de porco, principalmente se você pegar uma parte da carne do porco que ela não tem gordura, é uma carne que é muito saudável e ela é pouco calórica. Automaticamente ela vai ajudar você no processo de emagrecimento. O único cuidado que você deve ter no preparo da carne do porco é fazer ela bem cozida, justamente por causa dos riscos que tem. A carne de porco é um tipo de carne, como que eu vou falar assim, ela é cheia de paradigmas na hora que você vai fazer ela. Ela é perigosa, algumas pessoas falam que é perigosa, outras falam que não são. Eu prefiro comer às vezes, por exemplo, 15 em 15 dias, uma vez no mês, não é algo que eu consumo com frequência. Mas se é algo que você consuma, tenha só esse cuidado para não acontecer alguma coisa com você. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Vamos agora responder aqui a Juliana novamente. Tenho retenção de líquido, o que faço para melhorar isso? Beber água. É um remédio barato e você vai utilizar isso. Com certeza você vai eliminar a retenção. Porque o que acontece com o seu corpo? Quando você não bebe água, o seu corpo entende que ele tem que reter. Porque não está entrando água. Se você não bebe água, o que o corpo vai fazer? Ele não está bebendo água. Vou segurar o que tem. E o que ele faz? Ele retém líquido. E o que acontece quando você bebe muita água? Às vezes até mais do que você precisa. O corpo ele entende, ele está bebendo muita água, vou começar a eliminar o que tem. Então essa estratégia de beber muita água é muito utilizada até por atletas. Um exemplo, o atleta do UFC. Quando ele quer desidratar, e não é uma desidratação muito extrema, ele bebe bastante água para o corpo eliminar a água. Então é uma estratégia que é utilizada e não vai ser caro, não vai gastar nada. Você só vai beber bastante água. Se mesmo assim não conseguir eliminar, você pode optar por alguns chás que são diuréticos. E aí tem vários chás no mercado que você pode utilizar. Se você quiser alguma dica, você pode me enviar mensagem no direct que eu vou te responder com todo prazer, certo? Vamos agora à pergunta da Valéria. Léo, fazer caminhada ajuda na saciedade? Com certeza, Valéria. A caminhada é uma atividade física. Automaticamente, se você fizer ela, você vai liberar endorfina e serotonina, que são hormônios que batem de frente com o cortisol. E quanto mais você tiver o nível desses hormônios alto e menor o nível de cortisol, você vai melhorar a sua ansiedade, você vai melhorar a sua compulsão alimentar. Então vai te ajudar bastante, certo? Muito obrigado, Vera. Vamos agora. Cantora Aparecida. Existe algum chá com preço acessível que ajude a retenção de líquido? Porque às vezes é mais inchaço. Então, Vera, como eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente beber bastante água. Já vai te ajudar bastante. E posteriormente, se isso não funcionar, existem sim alguns chás que eu tenho uma lista também que eu posso mandar para você, que eu não lembro de todos, posso esquecer de algum. Você me manda mensagem no direct que eu vou te responder com todo prazer. Vamos agora à pergunta do Rodrigues. É isso mesmo, Rodrigues. Qual seria a melhor opção de alimentação pré-treino muito cedo, 6 horas da manhã? Fico na dúvida se realmente não tem problema treinar em jejum. Eu vou falar duas coisas para você. A primeira é a parte científica. Quando você treina em jejum, acontece duas coisas. A primeira é que você está com nível de carboidrato baixo. Então, automaticamente, você vai conseguir utilizar a gordura como energia mais rápido. E isso é bom para quem está querendo emagrecer. Pode ter certeza. E contrapartida, se você treina em jejum, você pode ter uma hipoglicemia. Que isso acontece em algumas pessoas. Depende de organismo para organismo. Uma opinião particular que eu tenho. Eu só treino em jejum. Pode ser de manhã, pode ser de tarde ou à noite. Qualquer horário que for, eu me sinto melhor quando eu treino sem se alimentar. É uma coisa que é particular minha. Não quer dizer que você vai fazer e vai dar certo. Mas é o que eu faço e me dou bem. Então você tem que fazer o teste. Se você for treinar em jejum, você pode fazer esse teste e ver se você vai se dar bem. Se você for treinar em jejum e não se deu bem, você tem que comer alguma coisa, dê opção para uma refeição líquida.
que ele vai fazer uma digestão mais rápido e você vai conseguir ter energia. Mas você pode fazer um shake proteico com batata doce, beterraba, tem vários tipos de shake que você pode fazer que vai te ajudar nesse processo. O que eu posso passar para você para não ficar tão longa a live, você pode me chamar no direct que eu vou te responder com todo prazer. Certo? Aqui é a opinião da Dona Lu. Qual o melhor alimento para o jantar? Então não existe o melhor alimento para o jantar. O que você deve fazer no jantar, até para você dormir melhor, porque quando você come muito à noite você atrapalha o seu sono, é você optar por alimentos que são menos calóricos e te dão saciedade logo. Então à noite você opta por uma sopa, por uma salada, algo que é mais leve. E durante o dia você consome algo que é mais pesado, que você vai ter o dia todo para fazer a digestão. Então à noite a dica que eu te dou é você optar por alimentos mais leves, certo? Vamos agora, que é a cantora Aparecida, e perder peso é claro, esqueci de falar. Então é isso aí mesmo que eu te falei, eu acredito que eu tenha respondido. Vamos agora à pergunta da Cida. Léo, pão integral pode? Olha só o que acontece. É muito difícil hoje você conseguir encontrar um pão que é realmente integral. A grande maioria não é integral. O marketing, hoje as indústrias, eles colocam aquele nome integral, mas eles colocam o mínimo que a Anvisa recomenda para ser integral. Não quer dizer que é um pão integral. O que eu indico você a fazer, a depender do momento que você está da sua estratégia alimentar, é retirar o pão. O pão ele não é um alimento que ele vai te dar algum benefício, ele não tem nenhum nutriente. Então, se você for para analisar, não tem nenhum benefício em você comer pão. Você vai comer pão porque você acha gostoso, mas não é algo que vai fazer você ter algum benefício em vitaminas e minerais, não tem. Então, não tem benefício nenhum. A única vantagem do pão integral é que, teoricamente, ele vai te dar mais saciedade. Mas fora isso, não tem nada. Então, eu indicaria você a tirar o pão da sua rotina. Vamos agora ver se tem mais alguma pergunta. Então, gente, eu estou vendo aqui que não tem mais nenhuma pergunta. Léo, como posso melhorar a ansiedade? Então, para você evitar que você tenha ansiedade, uma dica bem rápida, uma dica simples, é você melhorar a sua dieta, um planejamento alimentar onde seja rico em fibra, beber bastante água, fazer atividade física, procurar um hobby para você se concentrar e você não ficar ociosa comendo besteira. E seria praticamente isso. Se você conseguir beber água, comer, fazer um planejamento alimentar legal, com alimentos ricos em fibras, fazer atividade física e fazer um hobby, com certeza, tenho certeza absoluta que você vai melhorar a sua ansiedade. E automaticamente vai dormir melhor, pode ter certeza. E se Arthur também deixar. A torrada com pão de um dia para o outro... Eu não entendi essa pergunta. A torrada com pão de um dia para o outro, vez em quando. Pois é, o que acontece? É bom você evitar o pão, entendeu? O pão nunca é bom. Então, tipo assim, evita o pão, que, tipo assim, vai ajudar a sua estratégia de emagrecimento, vai ser muito melhor. Vamos agora, a Meire fez uma pergunta. Oi, tudo bem? Qual o exercício que mais queima gordura? Então, o exercício que mais queima gordura é aquele exercício que você faz, independente de qual for. O que vai fazer você queimar mais gordura durante esse exercício é você aumentar a intensidade dele. Então, você poderia até falar o exercício que você faz, que eu poderia te dar uma dica. Mas vamos supor, vou dar um exemplo aqui para você. Você corre, você faz corrida e você começa uma caminhada. Automaticamente essa caminhada não vai te ajudar no processo de emagrecimento. Ela vai ser muito benéfica porque ela vai te ajudar de outra forma. Vai conseguir aumentar a sua questão da produção fugiu a palavra agora. A questão hormonal vai ajudar, ela vai acelerar seu metabolismo, lembrei a palavra aqui agora. Porém, ela não queima muito caloria. Então a caminhada não é tão legal. Aí você já pula para o trote. Você começa a dar um trotezinho devagar, está aumentando a intensidade. Já melhorou, já aumentou a intensidade, ele vai queimar mais calorias. Automaticamente, você tem que correr para você conseguir queimar bastante caloria. Então é isso aí. Gente, apareceu uma mensagenzinha aqui, que está restando 20 segundos para encerrar a live. Então sei que tem mais perguntas aí. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês de estarem aqui ouvindo o que eu estou falando, tá? Ouvindo esse conteúdo. Segunda-feira que vem tem outra live e eu acho que vai acabar agora. Então vocês me enviem mensagem no direct caso tenha mais alguma dúvida que eu vou responder vocês.